E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Mais um mergulho profundo começando aqui no do Deep Dive. E hoje a gente vai se aventurar pela mente, digamos, complexa de Rodion Raskolnikov. É isso aí. O personagem principal de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Isso. Um cara que, para dizer o mínimo, toma umas decisões bem complicadas. Complicadas e perturbadoras. A gente vai tentar entender o que leva ele a cometer um crime brutal. E depois mergulhar em toda a culpa e paranoia que ele sente. Exatamente. E a gente vai usar trechos da própria obra para entender tudo isso, tá? É como se a gente estivesse abrindo a mente do Raskolnikov e explorando cada canto. Mas antes de começar, preciso confessar uma coisa. Crime e Castigo é um livro que mexe muito comigo. Ah, imagino. É uma obra densa, né? Cheia de camadas. Totalmente. E já nas primeiras páginas, a gente se depara com Raskolnikov contando os passos até o apartamento da Jota que ele pretende matar. 730 passos. Ele conta cada um deles. Me diz uma coisa. O que te passa pela cabeça quando você lê isso? Olha, pra mim, mostra a obsessão dele, sabe? O crime já tomou conta da mente do Raskolnikov. É como se ele estivesse ensaiando o crime passo a passo, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente percebe que ele não é um cara totalmente mau. É, ele tem essa dualidade, né? Ele tenta se convencer de que matar a Jota é um ato justificável. Tipo, se livrar de uma parasita social, é isso? Isso, mas ao mesmo tempo a gente vê o horror e a culpa corroendo ele por dentro. Essa luta interna dele é de partir o coração. E aí entra outro fator importante na história, a pobreza extrema do Raskolnikov. Que é algo que, infelizmente, a gente vê muito por aí, né? Com certeza. E o Dostoiévski coloca essa questão em destaque através de personagens como o Marmeladov. O ex-funcionário público que se afogou no álcool para esquecer os problemas. Exatamente. É. Ele e a família vivem na miséria. E a Sônia, né? Hum. A filha dele que se prostitui para sustentar a família. Uma situação desesperadora. Me marcou muito aquele trecho em que o Marmoladov fala da Sônia. Não é na Terra, e sim lá. Que se fica triste assim pelas pessoas, que se chora por elas, mas sem censurar, sem censurar. É de cortar o coração. E faz a gente pensar. Até que ponto a pobreza e o desespero podem justificar as ações de alguém? É uma pergunta que Dostoiévski nos deixa, né? E aí o crime acontece. E o Raskolnikov entra em parafuso total. Ele fica em um estado de choque. Yeah. Febril, quase desmaiando. E tem aquela cena em que ele volta à cena do crime, né? É como se ele estivesse sendo puxado pra lá. E ele quase se entrega, rindo histericamente no meio da rua. A culpa e a paranoia dominando ele. É nesse momento que entra em cena o Porfiri Petrovich. O investigador que está no encalço do Raskolnikov. E ele logo percebe que o Raskolnikov não é um criminoso qualquer. Ele se interessa por um artigo que o Raskolnikov escreveu. Sobre pessoas comuns e extraordinárias, né? Exatamente. Já dá pra sentir o clima de duelo intelectual. E para aumentar a pressão, chegam a mãe e a irmã do Raskolnikov. A Dunha, né? Coitada. Sem saber da monstruosidade que ele cometeu. E o Raskolnikov com aquela culpa corroendo ele por dentro. Que situação, hein? E aí a gente conhece o Svidrigailov, um cara que representa um caminho obscuro que o Raskolnikov poderia ter seguido. Mas a gente fala mais aí na próxima parte, né? Combinado. Por hoje, a gente fica com essa imagem do Raskolnikov, Ah. atormentado pela culpa, cercado pela pobreza e com a sombra do crime beirando sobre ele. E na próxima parte a gente mergulha ainda mais fundo nesse universo complexo e fascinante de crime e castigo. Não perca! Pois é, na última parte a gente viu o Raskolnikov completamente abalado depois do crime, né? Mas tem outra coisa que me deixa encucada. O quê? A influência de ideias, digamos, perigosas na cabeça dele. Ah, entendi. Tipo, ideias que estavam em voga na época e acabaram meio que radicalizando o Raskolnikov. Isso. A Rússia do século XIX era um caldeirão de ideias, né? Tinha de tudo um pouco, né? Pois é, e o Raskolnikov acabou se agarrando a algumas teorias para justificar o crime. Que tipo de teorias? Teorias sobre individualismo, utilitarismo. A ideia do super-homem, que estaria acima da moral e das leis. Sei. Tipo, ele se via como um ser superior, com o direito de eliminar quem ele achasse que fosse um obstáculo. Exatamente. Mas a gente vê que na prática essa teoria não se sustenta. O crime acaba destruindo ele por dentro. A culpa transforma ele em um fantasma. E ele tenta se convencer de que agiu pelo bem da sociedade. Mas a consciência pesa, né? E aí entra em cena o Porfiri Petrovich, O investigador... que, aliás, é um personagem fascinante. Ele é a antítese do Raskolnikov. Explica melhor isso. O Porfiri usa a razão, a psicologia para desvendar o crime. Ele é quase um Sherlock Holmes russo. Ele já sabe quem é o culpado desde o início. Mas ele quer que o Raskolnikov confesse. Exatamente. E aí a gente entra num jogo psicológico de gato e rato. Que é de tirar o fôlego. E a confissão, quando finalmente acontece, é um momento catártico. Um misto de alívio e culpa, né?
E um pouco daquela arrogância do super-homem ainda persiste. E a Sônia? Como ela reage a tudo isso? A Sônia é incrível. Ela acompanha o Raskolnikov até o exílio na Sibéria. Ela abandona tudo para ficar com ele. Sim. É uma demonstração de amor e compaixão. E ela leva a fé para a vida dele, né? Isso. A crença num poder superior, na possibilidade de perdão? Mas a redenção não é fácil, né? Não. O Raskolnikov oscila entre momentos de arrependimento e outros de revolta. É como se ele estivesse lutando contra si mesmo. Exatamente. E a Sibéria se torna o palco dessa batalha interna, E Dostoiévski nos coloca no meio desse turbilhão de emoções. sem dar respostas fáceis. Ele os faz questionar tudo. A natureza humana, a culpa, a redenção. E falando em personagens, a gente não pode esquecer dos Svidrigailov. Ah, Svidrigailov. Um personagem complexo e perturbador. Ele representa um caminho que o Raskolnikov poderia ter seguido. Um caminho de depravação moral, de hedonismo sem limite. Mas até ele nos surpreende no final. É verdade. Ele tem um gesto de compaixão. E a Katerina Ivanovna, a madrasta da Sônia. Uma figura trágica, destruída pela pobreza e pela doença. Ela representa a decadência da sociedade russa. E o Razumikinikin, o amigo leal do Raskolnikov. Ele é um alívio cômico no meio de tanta densidade. É verdade. Ele representa a força da amizade. E o Dostoiévski não se limita a explorar a psicologia dos personagens, Ele faz uma crítica social poderosa. mostrando a miséria, a opressão, a injustiça. E São Petersburgo se torna um personagem da história. Um reflexo da alma atormentada do Raskolnikov. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho em crime e castigo. A gente viu o Raskolnikov confessar o crime na última parte, né? Mas será que só isso basta para ele encontrar redenção? Boa pergunta. Porque a confissão é só o primeiro passo, né? Ele tirou um peso das costas. Mas a culpa, a sombra do que ele fez, ainda tá lá. Exato. Não é como mágica. Não é como se ele pudesse simplesmente apagar o passado. O Dostoiévski mostra pra gente que redenção é um processo, sabe? Leva tempo. E dói. É um caminho de autoconhecimento, de confronto com os próprios demônios. E a Sibéria, hein? O exílio, o frio, a solidão. A Sibéria. Imagino que tudo isso contribuiu para o sofrimento dele. Deve ter sido um inferno na Terra. É como se a própria natureza refletisse a culpa que ele carrega. Faz sentido. E a Sônia? Ah, Sônia. Ela continua do lado dele, né? Ela larga tudo para segui-lo. Que força. Uma demonstração de amor e compaixão. É difícil imaginar alguém fazendo isso. Mas a Sônia faz. Ela é a luz na escuridão da alma do Raskolnikov. E ela leva fé pra ele, né? A fé num poder superior, na possibilidade de recomeço. Mas a redenção não é um caminho reto, né? Não, O Raskolnikov oscila. tem momentos de arrependimento, Mas também de revolta. de orgulho, É como uma luta interna. contra a culpa que o prende e a esperança que o impulsiona. E o Dostoiévski é genial em mostrar essa complexidade da alma humana. Ele não simplifica nada. E Crime e Castigo é uma obra que nos faz refletir sobre tantas coisas. A natureza humana, a culpa, o perdão e a busca por redenção. Será que o Raskolnikov consegue se redimir? O que você acha? É difícil dizer. O Dostoiévski deixa o final em aberto, né? Mas tem um fiozinho de esperança. No último capítulo a gente vê ele lendo a Bíblia. Procurando consolo na fé. Talvez seja um sinal de que ele está no caminho certo. Talvez. E essa mensagem de esperança é poderosa, né? A ideia de que, mesmo depois dos piores erros, a redenção é possível, A compaixão, o amor. são forças que podem nos transformar. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso mergulho em Crime e Castigo. Espero que tenham gostado da viagem. A gente se dedicou para trazer as nuances dessa obra-prima do Dostoiévski. Exploramos a culpa, a punição, a redenção. A influência de ideias, a crítica social. E a gente espera ter despertado em vocês a vontade de ler, de se aprofundar Mergulhem na obra do Dostoiévski. Explorem a alma humana, questionem, refletam. e se transformem. Valeu pela companhia, galera. Até a próxima!